O bairro de São Raimundo, localizado na zona sul de Manaus, possui uma história essencial e sentimental com o Rio Negro. Datado de 1949, a partir de loteamento capitaneado pela diocese, o lugar aos poucos foi sendo construído com a ocupação de suas margens e do igarapé, bem como com a construção de palafitas e flutuantes. Desta forma, as atividades econômicas, sociais e desportivas desenvolvidas pelos moradores refletiam simbolicamente na relação homem-natureza a partir de um modo de vida tipicamente ribeirinho. O bairro começou a se desenvolver às margens do igarapé do São Raimundo, muito por conta da ajuda da igreja, que dava abrigo aos interioranos que fugiam das grandes cheias. Durante a década de 1950, o bairro sofre sua segunda onda de expansão populacional,
com a chegada dos interioranos fugidos da grande enchente de 1953. Mas moradores vão buscar abrigo no bairro quando se espalhou a notícia de que os padres estavam prestando assistência aos desabrigados. Novamente, a paróquia distribuiu terras aos desabrigados, aumentando assim ainda mais a população do bairro. Na memória dos antigos, destaca-se a presença maciça dos bucheiros, pessoas cujo ofício era vender as vísceras do gado abatido pelo curro, ou matadouro local, que, aliás, era o principal centro comercial do bairro, como recorda o vereador Rodrigo Guedes, que cresceu no São Raimundo e ouviu essa história de seus avós. Para mim é motivo de muito orgulho ser um bucheiro, como é também conhecido o morador, quem nasceu no bairro do São Raimundo, porque tinha ali em cima, né, um local onde as pessoas, e aqui embaixo também, onde as pessoas cortavam as partes do boi, né, e o morador tradicional do São Raimundo ficava com a parte do bucho, né, isso é uma cultura aqui do bairro, e vendia as outras partes para as pessoas mais ricas e tudo mais, então ficou conhecido como o bucheiro. Além destes ofícios, lembra-se também da presença constante dos catraieiros, que a partir do Porto das Catraias, localizado ao lado da feira comercial do bairro, transportavam os moradores à outra margem, para que chegassem ao centro de Manaus, bem antes da construção da Ponte do São Raimundo, local que a Maria Luísa Larran lembra muito bem. A gente atravessava para o centro de Catraia, as antigas Catraias. E eu fiz muito esse caminho de Catraia, né, ainda menina, né? Mas era uma festa, vamos de Catraia, vamos lá para Aparecida, vamos lá para o centro, era uma festa, né? Mas a construção da ponte foi um grande progresso para nós, né? Muito mesmo, por causa do acesso, inclusive a procissão de Corpus Christi, né, que era sempre na matriz, sempre foi na matriz, nenhuma paróquia tinha, mas o bispo da época concedeu a nós, né, o direito de também fazermos a procissão de Corpus Christi aqui por causa dessa dificuldade do acesso que nós tínhamos para o centro, porque era tudo de catraia. Você chegou a tomar banho lá? Eu tomei banho na beira-mar. Meu pai, minha mãe, nós íamos para a praia todo domingo. Que praia linda, que água cristalina, árvores altas, papai fazia o fogo debaixo da árvore para assar o peixe, né? Isso daqui está aqui, ó. Tem só uma foto, mas nós não estamos diretamente na praia, mas todos nós com roupa de banho, com meu pai. Muito antiga essa foto e eu guardo com muito carinho. Com o avanço da cidade e, consequentemente, com a poluição dos igarapés, esses momentos foram se perdendo e forçaram os moradores a buscar novas opções de diversão. Eu sinto muita falta, né? Porque eu aprendi, né? Depois que meus filhos nasceram, eu aprendi a procurar outros lugares que me oferecessem, né, essa natureza limpa, né? Esse cuidado com o ambiente e tudo. Mas também ficou difícil encontrar, porque aos poucos foi também se perdendo, né? Mas eu contei sempre essa história para os meus filhos, né? O tarumanzinho, quantas vezes eu levei, meus filhos ainda levei, porque era ainda um lugar que a gente ainda conseguia, já que aqui a gente não tinha mais, estava poluído, né? O óleo dos barcos, né? O lixo. É muito triste a gente ver, né, tudo isso se perdendo. Não apenas essa, mas outras recordações estão muito vivas na memória de Maria Luísa. Segundo ela, os registros fazem parte de sua infância no local. A minha infância no bairro é muito das brincadeiras na chuva, né? Hoje em dia a gente tem receio de brincar na chuva. Vai gripar, os meninos vão gripar. Que nada, a gente brincava era na chuva mesmo.
Quando chovia, todo mundo ia para a rua, não tinha essa questão de insegurança, de incerteza nem nada. A gente tinha uma certeza, a gente era feliz e brincava na chuva mesmo. De amarelinha, que a gente chamava de macaca, de pedrinha, né? A gente ia para o chão. Essa é a minha realidade de infância. Na frente de casa, do vizinho, a gente entrava nas casas como se fosse a mesma família. Não tinham muros, a gente falava com o vizinho. Aí, vizinha, tudo bem? Como é que estão as coisas? Era assim que a gente se comunicava, de uma liberdade, de uma riqueza que a gente perdeu muito, mas a gente não esquece. Não deixa isso se perder, né? Até mesmo nos nossos encontros familiares, a gente traz essas brincadeiras e se desliga um pouco da tecnologia. Isso ajuda muito a criança ou o jovem a crescer meio que livre de vícios da tecnologia, né? Das notícias que vêm. Mas, enfim, a gente tenta, né, mostrar o lado bom da vida. Nas nossas reuniões, nos nossos encontros familiares, sempre tem essas brincadeiras mais naturais, mais da vida mesmo, que a gente não quer perder, nem quer deixar que os nossos filhos fiquem muito viciados com celular, né, com a questão da tecnologia. É útil, é necessário, mas a gente precisa equilibrar um pouco, né? Com orgulho, a moradora lembra como começou a construção da Igreja do São Raimundo, que sua família faz parte. No bairro, a evangelização tem mais de 100 anos, né? Mas nós vamos completar 80 anos de da construção da igreja, né, em dezembro, né? E nessa construção da igreja, caminhando, na verdade nós completamos em dezembro do ano passado, mas ainda estamos celebrando, porque é motivo de festa, né? E nessa construção da igreja, as minhas famílias participaram, a minha família, meus avós, meus bisavós, participaram, carregando tijolinho da beira do rio para construir a nossa igreja. Tem uma história bonita que a gente não tem gravado, não tem foto, mas está aqui no coração, né? A construção da ponte, eu era menina, mas era o sonho dos meus avós, né? E eu vi minha avó feliz porque ela conseguiu acompanhar esse progresso, né? Então, a história da igreja começa com a história do bairro, porque quando as famílias começaram a chegar aqui, começaram a construir seus pontos de moradia, tudo era muito água, muito mato. Também caminharam com as orações, oração do terço, né? Tinham suas imagens lá e reuniam as pequenas famílias para rezar, né? E depois a construção da igreja começou com a chegada de uma pequena imagem, né, do São Raimundo Nonato, trazida por um padre de Belém, né? E aí foi crescendo a fundação da igreja, do templo, né? Foi aumentando o número de fiéis. E é isso, a história do bairro se mistura com a história da igreja. O vereador Rodrigo Guedes também faz parte do desenvolvimento do bairro São Raimundo e destaca que tem orgulho de estar inserido nessa história. Eu nasci aqui no bairro do São Raimundo, na rua Boa Vista, número 315, no ano de 1985. E morei aqui no bairro do São Raimundo até quase meus 20 anos de idade. Cresci aqui na igreja católica do bairro, na paróquia do bairro do São Raimundo. Fiz a primeira comunhão, crisma, fui batizado aqui. E toda a minha infância foi em torno aqui desta igreja, aqui na quadra do bairro do São Raimundo, brincando na quadra, no campo. E é um bairro muito tradicional aqui da cidade de Manaus, mais de 100 anos de existência. O bairro cresceu em torno da igreja, da paróquia, da comunidade aqui católica. E também é um dos bairros mais tradicionais de Manaus. Eu tenho muita alegria, muito orgulho da minha infância aqui no bairro do São Raimundo. Foi uma infância maravilhosa. Crescemos brincando aqui na quadra. E para mim é motivo de muito orgulho ser um bucheiro. O parlamentar conta que, mesmo não morando mais no bairro, continua indo lá para visitar os amigos, jogar bola e ajudar em reformas que o São Raimundo precisa. Uma coisa que marca muito a minha infância é a brincadeira com os meus amigos, né, que são amigos até hoje.
e a brincadeira aqui na quadra do bairro. Era uma quadra até então sem a cobertura, hoje ela já tem cobertura e todo dia a gente brincava aí. E uma coisa que Desculpa, estou bem gripado. E uma coisa que me marcou muito é que a quadra que eu brincava quando criança e adolescente, todos os dias praticamente, futebol, ela em 2010 caiu um temporal aqui na cidade de Manaus e a cobertura da quadra destruiu toda a quadra do bairro de São Raimundo, né? A cobertura caiu, destruiu toda a estrutura da quadra e depois, em 2015, eu era subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Manaus e consegui conduzir o processo de reforma, de reconstrução, na verdade, da quadra do bairro do São Raimundo. Consegui o recurso, articulei com o prefeito à época, né, e reformamos a quadra toda e entregamos depois numa grande cerimônia. Ou seja, a quadra que eu brinquei quando criança, eu consegui trabalhar a reforma dela, depois já quando adulto, devolvendo, né, para a vida, porque a vida me deu uma infância maravilhosa aqui no bairro de São Raimundo. E agora também, pela segunda vez, fiz uma emenda parlamentar para uma nova reforma da quadra do bairro do São Raimundo, ou seja, devolvendo mais uma vez o que a vida me deu, que foi uma infância maravilhosa, que eu não tenho nada do que reclamar aqui no bairro do São Raimundo. O bairro é também responsável por organizar um dos mais tradicionais festivais de Manaus, o Marquesiano, realizado desde 1972, quando a diretora da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, irmã Armandina, percebeu que ocorria no entorno da escola um grande envolvimento da comunidade de São Raimundo na realização das festividades juninas. Foi então que ela resolveu aliar o folclore às atividades curriculares da escola e hoje, parte da organização do Festival Marquesiano é de responsabilidade de moradores da comunidade, alunos e ex-alunos da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz. O Festival Marquesiano acontece todos os anos, tem mais de 50 anos de existência e é um dos festivais folclóricos mais tradicionais, se não o mais tradicional da cidade de Manaus, dos festivais de bairro. E são apresentações das danças folclóricas, gaúchas, árabe, síria, enfim. E o público vem em peso de todos os lugares da cidade, porque aqui é um dos mais famosos, é um dos que mais tem referência folclórica, cultural da nossa cidade. Acontece no campo da paróquia do bairro do São Raimundo, que antigamente também era chamado de Campo do Jape, mas é o campo que pertence à paróquia, que fica aqui atrás da igreja católica do bairro do São Raimundo. Por falar em festividades, 2 clubes de futebol do bairro disputavam torcedores e dividiam atenções entre os moradores. São Raimundo e Sul América, que eram separados apenas por um grande quintal, onde hoje se localiza a Praça Padre Francisco. Os 2 clubes protagonizavam os bailes do bairro, além dos festejos diversos em datas comemorativas, até o dia em que o São Raimundo, fundado em 1918, migrou para a Avenida Rio Branco, na gestão de Ismael Benigno. E a disputa não se restringia apenas aos bailes. Na verdade, é no gramado que a rivalidade aumenta. Sul América e São Raimundo fizeram vários duelos no estádio Ismael Benigno, a famosa Colina. E aqui é o palco do São Raimundo, né? É a casa do time do São Raimundo. Aqui o São Raimundo foi campeão várias vezes, tanto do Campeonato Amazonense, campeão da Copa Norte, 3 anos consecutivos. Como eu já disse, jogou torneios internacionais e hoje está com o governo arrendado o estádio da Colina, porque o estádio estava sendo destruído mesmo pela ação do tempo e a falta de manutenção. O São Raimundo não tinha como dar essa estrutura de reforma para a Colina, então o governo arrendou e reconstruiu o estádio. E também ele serviu aqui como CT da Copa do Mundo, né? Então está hoje sob gestão do governo.
Com a predominância do São Raimundo, conhecido como Tufão da Colina, o clube embalou de vez no futebol profissional, a partir de 1996. Foi daí que ganhou o apelido de Rei do Norte, por conta dos diversos títulos conquistados. O time também foi o segundo clube amazonense a disputar a segunda divisão do campeonato mais importante do país, o Brasileiro, onde ficou por 6 temporadas. Essa história também é contada com orgulho por Rodrigo Guedes, que hoje é diretor esportivo do São Raimundo, clube que aprendeu a amar desde a infância. O interessante é o seguinte, ali onde tem aquela casa, exatamente ali, tinha uma torre de transmissão e era bem alta, né? E eu e meus amigos, a gente assistia o jogo do São Raimundo, os jogos, na verdade, do São Raimundo em cima dessa torre. Ela ficava dentro do terreno de um amigo meu, né? E só a gente que tinha acesso lá, porque era uma casa dele, né? A torre ficava dentro do terreno. A gente subia na torre, uns 15 meninos, né? De 12, 13 anos, subia na torre e assistia todos os jogos do São Raimundo daqui, dessa torre. A gente não vinha exatamente para o estádio, a gente assistia lá quase do alto da torre mesmo. E era de graça, e era algo muito legal, uma visão privilegiada, né? Mas também perigoso, né? A gente era menino, coisa de menino, né? Que não tem medo de muita coisa. Mas a gente ficava ali segurado, não podia largar. Se bobeasse, caísse dali de cima, era lona, né? Era morte certa. Mas coisa de menino, e a gente ficava ali brincando também. Nunca, graças a Deus, aconteceu nenhum acidente. Mas a gente assistia os jogos do São Raimundo dessa torre que ficava ali naquela casa. A paixão do São Raimundo, quando eu tinha 12, 13 anos, foi quando o São Raimundo começou a explodir no cenário do futebol, consolidando nacionalmente, né? Aí 13, 14, o São Raimundo já estava ali na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ficou 6 anos. Ou seja, já era um time da elite do futebol brasileiro, porque um time que está na Série B já é de elite, né? São as 2 séries mais importantes do futebol brasileiro, de milhares de times, e ficou bem posicionado, segurou ali a Série B por 6 anos. E aqui o torcedor do São Raimundo, o Bucheiro, né? Bucheiro da Colina, ele viu muita alegria, ele teve muita alegria aqui, ele sofreu também bastante, mas aqui é o estádio do São Raimundo, do time do São Raimundo. Aqui é a Colina, né? E o São Raimundo é o Tufão da Colina. Uma curiosidade é que o estádio da Colina foi construído em um terreno cedido pela paróquia de São Raimundo por moradores, operários e até jogadores que moravam no bairro. Esse estádio tem uma história bem interessante também, que o São Raimundo, por ser o time do bairro, o time que congregava trabalhadores e operários do bairro do São Raimundo, esse estádio foi construído pelos moradores e pelos operários também, que eram jogadores. Então foi uma construção não fruto de empresários ou de governo, mas fruto de próprios moradores e trabalhadores daqui do bairro do São Raimundo. Além de escolas, praças, quadras esportivas e unidades de saúde, o bairro conta ainda com um dos maiores cemitérios de Manaus, o de Santa Helena, que fica de frente para o terminal hidroviário de São Raimundo. Construído em 1975, o terminal realizava a travessia do Rio Negro por balsas, com veículos e passageiros para a Estrada Manoel Urbano, a M070, que liga Manaus a Manacapuru. Esse serviço só encerrou com a construção da Ponte Rio Negro, entregue em outubro de 2011. Histórias como essas estão mais vivas do que nunca na memória e no sentimento dos moradores do São Raimundo, o que, com certeza, o torna um lugar único e difícil de deixar. Eu creio que isso que a gente não perdeu, essa essência da nossa fé, que é cuidarmos uns dos outros, é o amor, né? Então, eu aproveito isso no bairro. Eu brinco, quando as crianças brincam, no dia das crianças que tem festa, eu brinco, eu pulo corda, eu trago a amarelinha, a gente junta os catequistas e a gente resgata essas brincadeiras.